Durante a sessão do plenário do Senado, o senador Esperidião Amin comemorou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados da PEC que impede decisões monocráticas em cortes superiores. O senador lembrou que foi o relator da PEC no Senado e disse: decisão monocrática que interfere na vigência de uma lei não pode ser maior do que uma decisão colegiada do Senado, da Câmara e, no caso de uma lei, com a sanção presidencial, ou seja, do chefe do Executivo. Esperidião Amin afirmou: esse abuso tem que terminar e não é verdade que o Supremo tomou uma medida eficaz para coibi-lo. Não. O caso concreto, para demonstrar o que eu estou dizendo, é o caso da Lei das Estatais, que ficou durante 14 meses subjugada, apesar dos bons efeitos que produziu para o Brasil, tirando muitas estatais da crônica policial. Ficou 14 meses sustada e o bizarro da última decisão do Supremo é que ele considerou que a lei era legal, ou seja, era constitucional, mas que os efeitos das nomeações irregulares deveriam prosseguir, ou seja, deviam ser as nomeações mantidas. O senador disse: então acho que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Justiça, tomou uma deliberação que merece, neste momento, o registro, como sendo uma conquista da democracia. O senador Plínio Valério, em parte, concordou dizendo: essa notícia é extremamente boa, porque hoje o que se tem... Eu vou dar o nome do que falou que nós somos pigmeus. Parece-me que foi o senhor ministro Gilmar, ele próprio, Gilmar, e todos eles têm hoje engavetados pedidos de vista que estão durando anos. Decisões monocráticas se perpetuam. Hoje, o Supremo não é mais um colegiado. Um ministro toma uma decisão monocrática e esta perdura por anos. O senador comemorou. Então, realmente, a notícia é muito boa. Eu hoje estou orgulhoso da Câmara, da CCJ da Câmara. Eu pensei que eles não fossem nunca fazer essa votação e jamais a aprovariam. Ele acrescentou: nós estamos querendo tanto isto, fazer com que os ministros respeitem as regras da Constituição e fazer com que o Supremo volte a ser um colegiado. Não é à toa que o Supremo é um colegiado, é porque você pressupõe que 11 não vão errar. Dentre os 11, nem todos vão errar, mas hoje entregaram na mão de um, com essa coisa chamada decisão monocrática. O senador Esperidião Amin brincou: eu acho que podemos parodiar aquela frase alemã de que ainda há juízes em Berlim para dizer que ainda há legisladores em Brasília. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, querido amigo veneziano, eu realmente vou falar como líder, mas por licença da nossa líder, Tereza Cristina. Eu vou fazer uma manifestação, portanto, em nome do partido, para registrar com todas as letras o nosso júbilo pela decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a propósito da PEC 8 de 2021, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que eu tive a honra de relatar aqui, e o Senado, por 52 votos a 18, aprovou no ano passado, exatamente no dia 22 de novembro do ano passado. A PEC foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 39 votos a 18. Se aqui nós ultrapassamos os 60% necessários de membros do Senado, lá ultrapassou a 66% na deliberação a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, muito distante de merecer a alcunha de pigmeu moral que foi atribuída a nós que votamos a favor, senador Plínio Valério, por alguém, naquela ocasião, que invectivou contra uma deliberação soberana do Senado, por ampla maioria, eu repito, maioria constitucional. Hoje vemos a Câmara dos Deputados também se manifestar a favor de um arranjo que o Supremo disse que tinha feito com a Resolução 52 de dezembro de 2022, mas que não ocorreu na prática. E o maior exemplo disso foi uma liminar que sustou os efeitos da lei das estatais, e a liminar ficou em vigência durante 14 meses. Só para dar um exemplo de como o Supremo não consertou, por vontade própria, os abusos em matéria de deliberação monocrática, desmanchando o efeito, ou seja, anulando deliberações apropriadas e tomadas com o quórum adequado pelo Congresso Nacional. Decisão monocrática que interfere na vigência de uma lei não pode ser maior do que uma decisão colegiada do Senado, da Câmara e, no caso de uma lei, com a sanção presidencial, ou seja, do chefe do Executivo. Este abuso tem que terminar. E não é verdade que o Supremo tomou uma medida eficaz para coibi-lo. Não. E o caso concreto
para demonstrar o que eu estou dizendo, é o caso da lei das estatais, que ficou durante 14 meses subjugada, apesar dos bons efeitos que produziu para o Brasil, tirando muitas estatais da crônica policial, ficou 14 meses sustada. E o bizarro da última decisão do Supremo é que ela considerou que a lei era legal, ou seja, era constitucional, mas que os efeitos das nomeações irregulares deveriam prosseguir, ou seja, deviam ser as nomeações mantidas. Então, acho que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Justiça, eu tive a honra de integrar, o senador veneziano também, o senador Rodrigo Pacheco de presidir, tomou uma deliberação que merece, neste momento, o registro como sendo uma conquista da democracia. Seria uma conquista se o resultado fosse o contrário, porque seria uma deliberação do Congresso, ou de parte, no caso da comissão considerada para esses casos a mais importante da Casa Legislativa. Então, eu não posso deixar de, neste momento, deixar registrado, não posso deixar de fazer o registro, assinalando, esta é uma decisão de elevada força moral e política, que nos distancia muito daquela expressão de pigmeus políticos, pigmeus morais, que assestaram contra esta casa na sua deliberação soberana. Muito obrigado. Presidente, como nós temos um tempo disponível... Pois não. Senador, esse assunto que permeia, que o senhor é um dos que apregou, dos arautos desse assunto, delicado, que até muitos precisam evitar, realmente essa notícia é extremamente uma boa notícia. Porque hoje o que se tem, eu vou dar o nome do que falou que nós somos pigmeus, me parece que foi o ministro Gilmar. Ele próprio, Gilmar, todos eles têm hoje engavetados pedidos de visto que estão durando anos. E decisões monocráticas se perpetuam. Hoje, o Supremo não é mais um colegiado. Um ministro toma decisão monocrática e aquela perdura por anos. Então, esse assunto, e realmente a notícia é muito boa. Eu hoje estou orgulhoso da Câmara, da CCJ, da Câmara. Eu pensei que ele não fosse nunca fazer essa votação e jamais aprovaria. Portanto, o senhor nos traz uma coisa boa, que encerra, assim, o meu dia aqui no Senado com uma notícia muito boa, alegre. Nós que estamos querendo tanto isso, fazer com que os ministros respeitem as regras da Constituição e fazer com que o Supremo volte a ser um colegiado. E não é à toa que o Supremo é um colegiado, é porque você pressupõe que 11 não vão errar. 11 nem todos vão errar, mas hoje entregaram na mão de um com essa coisa chamada decisão monocrática. Muito bom o seu discurso, senador Amin. Eu acho que podemos parodiar aquela frase alemã de que ainda há juízes em Berlim para dizer que ainda há legisladores em Brasília. Muito obrigado. Obrigado.